Então, pessoal, o professor Fernando Versignassi, além de ser dentista, ele é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Odontologia, a ABEL. Ele também é sócio-proprietário da HelpDoc Consultoria e também é sócio-proprietário da Tuti Odonto. Hoje ele vai conversar com vocês um pouquinho sobre imposto de renda e eu quero super agradecer, professor Fernando, por você ter aceitado o nosso convite e a gente sempre aprende muito contigo. Isso, Bia, eu que quero agradecer demais o convite em poder compartilhar com os colegas, os clientes de vocês, seu Alex aí, grandes parceiros aí nessa jornada do empreendedorismo, né, que não é fácil, é tão difícil e complicado, ainda mais no Brasil, onde parece que o freio de mão é puxado, né, a gente não tem incentivo, né, tem a questão tributária, né, do imposto de renda, que é extremamente complexa, né? A questão de impostos no Brasil é totalmente complexa, e o empresário, o empreendedor tem essa dificuldade de entender esses assuntos de impostos, né? Simples nacional, MEI, pessoa física, pessoa jurídica, abre empresa, não abre empresa, carnê-leão, despesa que eu posso pagar, então é algo que é bem difícil de se compreender, né? Eu sou dentista de formação, né? Trabalhei quase 10 anos em programa Saúde da Família, tive consultório, saí do serviço público, da rede pública, fui empreender, né? Já montei 3 consultórios, quebrei 3 consultórios, né? Porque era operacional, ficava na cadeira, no mocho, atendendo e negligenciava essas questões administrativas, né? Não sabia quanto ganhava, quanto sobrava, tinha uma conta bancária para tudo, misturava tudo, né? Era um excelente dentista, mas na gestão era péssimo, né? E aí, em 2014, eu montei a HelpDoc Consultoria junto com meu pai, que meu pai é da área contábil, né? Que a gente começou a... Eu trabalhava na PCD, na Associação Paulista, e meu pai também trabalhava lá, fazia essa parte regulatória, né? E a gente viu uma demanda muito grande nesse sentido, na parte contábil e regulatória. E aí a gente fundou em 2011 que a gente constituiu o CNPJ da HelpDoc. E aí em 2014, quando a Receita Federal mudou a regra do imposto de renda para dentistas e profissionais liberais em geral, né? Que antigamente você fazia o teu imposto de renda, chegava agora março e abril, você mandava para o contador os seus recibos. Ele pegava o volume de recebimento que você teve, fazia a declaração de imposto de renda e me entregava a declaração e mandava uma DARF para você pagar, né? Só que em 2014, por conta da quantidade gigantesca de recibos médicos falsos que a Receita Federal começou a apurar, eles criaram uma regra onde eu tinha que informar o CPF do paciente, né? Então, cada recibo que eu declarava, cada rendimento que eu recebia do paciente, eu tinha que informar o CPF dele, né? Então, todos os CPFs dos pacientes a gente tinha que informar. Eu até brinco que hoje a informação mais importante na anamnese não é nem se o paciente é diabético, hipertenso, tem alguma doença, é o CPF dele. Porque sem o CPF a gente não consegue entregar a declaração de imposto de renda, né? Então, e aí desde 2014 eu fiquei fazendo palestra pelo Conselho Regional de Odontologia aqui de São Paulo, né? Rodei o estado de São Paulo compartilhando com os colegas esse tema da questão de como fazer o imposto de renda. Primeira questão da antecipação via programa Carnê-Leão, né? Aqui escreve para mim no chat, só para eu ter um parâmetro aqui, é todo mundo pessoa física, pessoa jurídica, só para eu entender como é que é o cenário de vocês. E aí, fiquei esses 5 anos no conselho compartilhando com os colegas essa questão do imposto de renda, primeiro via antecipação via Carnê-Leão, né? A Natália PJ, Leidiane PF, Miriam PF, Maria Clara PJ. E aí eu vi que a maioria dos colegas fazem tudo errado, né? Ou não fazem, né? Ou declaram, por exemplo, só os recibos que os pacientes solicitam, né? E hoje, por conta de tecnologia, né? A gente sabe que a tecnologia hoje para a gente veio para ajudar muito, mas também os órgãos reguladores, né? Fiscalizadores, como a Receita Federal, também estão usando a tecnologia aí muito, né? Eles têm um equipamento que fica aqui em São Paulo, na região da Paulista, que chama T-Rex, né? Depois, se vocês quiserem, deem um Google aí, T-Rex Receita Federal. É um computador que pesa mais de 1 tonelada, que roda um software
que esse software chama Arpia, foi desenvolvido pelos engenheiros do ITA, né? E esse software ele tem a capacidade de entender o comportamento do contribuinte, né? O comportamento financeiro. Então, a movimentação bancária acima de R$ 2.000 na tua conta pessoa física, o banco ele é obrigado, a partir de uma declaração acessória chamada DIMOF, informar para a Receita Federal. Né? Então, a Receita Federal tem o volume movimentado da tua conta bancária. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado hoje, né? Porque, historicamente, o dentista, aquele dentista de consultório, tinha aquela frase, com recibo e sem recibo. Né? Isso é algo que não dá mais para praticar, principalmente hoje, porque os pacientes pagam a gente via Pix, via máquina de cartão, via transferência bancária, né? Então, tudo isso gera um lastro, né? Então, é passível de fiscalização. Obviamente que a Receita Federal não vai ficar em cima de um valor de R$ 100 que você deixou de declarar, de R$ 1.000. Na verdade, o que gera mais risco é o teu crescimento patrimonial. Né? Então, se você tem um carro, se você tem um apartamento, se você compra um terreno, se você investe, por exemplo, em corretoras de investimento na compra de ações, em previdência privada, esse volume de dinheiro que você investe, que você aplica, ele precisa ter uma origem, né? Você precisa justificar de onde veio esse dinheiro, né? E a justificativa é a partir da tua declaração de imposto de renda. E esse dinheiro ele precisa ser tributado, eu preciso pagar imposto sobre esse dinheiro que eu recebo, né? Então, já uma primeira orientação assim de início, hoje o que mais vale o que você precisa fazer é o quê? Independente se o paciente pede recibo ou não, é você declarar aquele rendimento. Né? Se ele fizer via meio de pagamento digital, onde possa existir a possibilidade de lastro. Né? O paciente não quer recibo e me pagou em dinheiro vivo. Aí, nesse caso, você pode deixar de entregar um recibo para ele, né? Mas aí você vai pegar esse dinheiro vivo e vai por gasolina, vai fazer a feira, vai pagar um profissional aí que te ajuda no consultório, pagar uma manutenção de equipamento, para não deixar, não gerar lastro, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês hoje um conteúdo, principalmente para quem trabalha como pessoa física, né? Mas o pessoa jurídica, ele também faz a declaração de imposto de renda dele, né? Então, quem tem uma pessoa jurídica, o contador envia para você um informe de rendimentos. Nesse informe de rendimentos tem lá rendimento tributável. Caso você tenha um prolabore, que é uma retirada de salário da tua empresa, esse prolabore ele paga imposto de renda e o INSS, a contribuição previdenciária. E aí você também tira a antecipação de lucros de dividendos da empresa, né? Então, você também, pessoa jurídica, precisa fazer essa declaração. Existem muitos colegas que têm a pessoa jurídica, mas também trabalham como pessoa física, emitindo alguns recibos de forma híbrida, que a gente fala, né? Por quê? Porque a gente sabe que o consultório odontológico hoje ele tem muitas despesas, né? E todas essas despesas são dedutíveis, né? Por exemplo, dental, protético, componente de implante, todo o material que a gente usa, cursos de aperfeiçoamento, tudo isso a gente pode colocar para fazer um abatimento, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um PowerPoint, vou compartilhar umas simulações para vocês entenderem a lógica, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Se vocês tiverem dúvidas aí durante a minha explanação, mandem no chat, que aí a Bia e o Alex vão me ajudando a responder também, vão me dando um alô, e a gente vai conversando aí durante, né? Deixa eu passar. Tá todo mundo vendo aí? Tá certinho, Bia? Tá tudo certinho. Então, aqui só para fazer, aqui esse é o meu contato no Instagram, Fê_Vercinhas. Então eu compartilho só temas relacionados a essas partes burocráticas, gestão, empreendedorismo, INSS, pessoa física, pessoa jurídica, né? Então, se vocês quiserem depois acompanhar os meus conteúdos, são todos muito bem-vindos. Esse é o do meu escritório, né, da HelpDoc Consultoria, que a gente trabalha muito nessa questão de montagem de consultório, e a gente tem o serviço contábil, que é um dos principais serviços que a gente tem atuado. Então, só para a gente ficar na mesma página, né, quem que precisa declarar imposto de renda? Então, todo contribuinte inscrito que tem CPF e que teve um rendimento
acima de R$ 28.559,70. Então, se você emitiu recibos nesse valor, ou se você teve rendimentos vindo de convênios, para quem trabalha com convênio, acima de 28 mil, você já está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. E também para aqueles que têm rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. O que é um rendimento isento? Por exemplo, o lucro e dividendo do seu CNPJ é um rendimento isento. Por quê? Você já pagou o imposto quando você emitiu a nota fiscal e você pagou a DAS do Simples Nacional ou do lucro presumido, os impostos referentes ao lucro presumido, né? Tem outros pontos aqui, né? Quem teve ganho com atividade rural e que tem bens com valores superior a R$ 300 mil. Então, você teve uma herança de um familiar, de um pai, de uma mãe, um apartamento, um carro, algo nesse tipo, você tem, e for superior a R$ 300 mil, você se torna também obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Existem outras condições, mas essas são as principais que você precisa se atentar na hora de declarar imposto de renda. Eu vejo muitos colegas, principalmente com 2, 3 anos de formado, que têm rendimentos acima disso e simplesmente desencanam de entregar a declaração de imposto de renda, né? Então, não tem, às vezes, uma orientação sobre essa obrigatoriedade, né? Então, tomar cuidado com isso daí, porque vai chegar um momento que você quer comprar um apartamento, você quer comprar um carro, você vai pedir um financiamento bancário para adquirir algum patrimônio, e você não tem como justificar a origem do teu dinheiro que o torne um candidato a ter um financiamento que você consiga honrar com aquele financiamento, né? Então, é algo importante a declaração de imposto de renda, até para você ter mais oportunidades aí de crescimento patrimonial, né? Então, o imposto de renda da pessoa física, ele funciona da seguinte maneira, para quem trabalha como pessoa física, quem é dentista, pessoa física, né, você emite os seus recibos. Então, os rendimentos, aqui, os recebimentos. Esses recebimentos, somados dentro daquele mês, você pode pegar as despesas dedutíveis, né, e diminuir, subtrair do que você teve de rendimento, para você chegar numa base de cálculo. A base de cálculo é o quê? É o valor de referência onde eu vou ver qual que é a alíquota de imposto que eu vou usar para calcular. Então, por exemplo, eu ganhei no mês R$ 10 mil, e eu tive de despesa R$ 5 mil. Então, a base de cálculo é R$ 5 mil. 10 menos 5, 5 mil reais, eu venho aqui na minha tabela progressiva. Então, acima de 4.600, eu vou ter que multiplicar por 27,5% aqueles 5 mil reais. Só que, para ter um equilíbrio, para chegar num valor onde ele compense as outras alíquotas aqui, para chegar no valor do imposto mesmo, o governo permite que eu deduza mais esse valor aqui de R$ 869,36. Então, funciona assim: receita menos despesa, base de cálculo, vou aqui na tabelinha, multiplico por 27,5%, diminuo mais esse valor aqui, que eu vou chegar no valor do imposto devido. Tá? Essa é uma forma da gente calcular o imposto de renda. Só que hoje a gente tem as ferramentas digitais que a gente consegue fazer esse cálculo de forma mais fácil, mais rápido, obviamente, né? Aqui, quem é pessoa física e faz o carnê-leão, que paga o carnê-leão todo mês? Escreve no chat para mim também, só para eu entender. Então, a pessoa física ela é tributada dessa forma aqui, né? Então, ela é progressiva. Se você ganha menos que R$ 1.900, você não tem nada a pagar. A Leidiane paga o carnê-leão. Legal, Leidiane. Então, você, a partir de 1.900 até 2.800, 7,5%, 15%, 22,5% até os 27,5%. Né? Muita gente acha que se paga 27,5% de imposto, só que não. Com esse valor a deduzir, você vai cair numa alíquota efetiva, e esse valor cai aqui, porque depois eu vou mostrar um simulador que eu compartilho com vocês, até para vocês fazerem as suas simulações pessoais aí, né? Então, uma grande novidade que teve esse ano, para quem faz a sua própria declaração de imposto de renda, foi a possibilidade do programa pré-preenchido, da declaração de imposto de renda pré-preenchida, a partir da sua senha de acesso no gov.br. Então, isso é algo que eu achei fantástico isso aqui. Você faz a pré-preenchida, cadastra com acesso do gov.br e todas as informações dos bancos já vem toda pré-preenchida, todas as informações da sua última declaração de imposto de renda já vem pré-preenchida,
O carnê-leão já vem preenchido também, então você gasta muito pouco tempo para finalizar, ver o que tem a mais que você tem que incluir, fazer os ajustes e entregar a declaração, né? Então, antes disso, a gente não tinha essa possibilidade na última declaração do imposto de renda. Então, a partir esse momento aqui, né, essa declaração me deu um insight que vai chegar um momento que a declaração de imposto de renda vai chegar pronta para você. Só vai dar um ok. Por quê? A capacidade de rastreamento, de movimentação bancária que a Receita Federal tem da nossa vida, eles vão já deixar ela pronta para a gente, é só a gente confirmar se está tudo ok, se não tem nenhum erro de preenchimento. Então, é uma tendência essa da declaração já vir pronta, né? E aí eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês, que é da própria Receita Federal, para vocês entenderem. Bia, o tamanho da tela dá para enxergar, tá tranquilo? Tá. Tô ainda chocada com aquela informação ali pré-preenchida, né? Como que vai ser para os próximos anos? Não vai ter para onde fugir. Vai vir antes depois da pré-preenchida, vem a preenchida. Já vai vir pronta. Meu Deus. Já vai vir pronta. Então, gente, esse daqui é um simulador de alíquota efetiva do imposto de renda da pessoa física, né? Então, ele tem aqui o cálculo mensal e tem o cálculo anual. Eu sempre recomendo que todos os colegas façam um planejamento financeiro anual, né, do consultório e da vida, né? Então, você pega aí os 12 meses e veja quanto que custa a sua vida pessoal, quanto que custa a sua vida profissional, para você saber quanto que você precisa ganhar durante o ano para conseguir pagar essas contas e até sobrar dinheiro para investir, para guardar para aposentadoria, né? Para empreender, para fazer um curso, para fazer uma viagem, algo nesse sentido. Então, ter tudo planejado, né? De janeiro a dezembro, ter esse planejamento anual, para que você tenha uma previsibilidade de quanto de imposto você vai pagar. Um insight que eu tive durante esse tempo que eu faço essas palestras de imposto de renda, desde 2014 que eu falo do tema, é que o imposto de renda não tem que ser um susto, não tem que a gente tomar um susto quando chega o imposto. É tudo, a gente consegue ter uma previsibilidade, a gente consegue planejar essa questão tributária, até para entender quanto eu preciso ganhar durante o ano, a alíquota de imposto que eu vou pagar, se vale mais a pena, de repente, eu migrar para uma pessoa jurídica, né, para reduzir a base, para reduzir a alíquota de imposto. Né? Então, eu penso muito nesse sentido do planejamento anual. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o mensal, né, que é o carnê-leão mensal, como funciona, né, e depois eu vou fazer o do ajuste anual do imposto de renda. Então, esse aqui é o carnê, como se fosse o carnê-leão, né? Então, vamos supor que no mês de março eu tive R$10.000 de recibo que eu emiti para os meus pacientes. E aí, se eu não tive dedução, se eu não tive despesa nenhuma, está zerado aqui, eu pagaria um valor de R$1.880 de imposto, de DARF, né, de imposto de renda antecipado. Ficaria numa alíquota de 18,8% de imposto. Né? Aí até a própria ferramenta aqui me fala, com base nos dados acima, apesar de você se encontrar na faixa dos 27,5%, sua alíquota efetiva é de 18,8%. Então, essa alíquota efetiva é porque ele faz uma compensação com as outras faixas, né? Então, aquele valor de 800 e pouquinho que diminui quando a gente multiplica pelos 27,5, essa compensação aqui. Então, a gente paga da base de cálculo, que é os R$10.000, ele vai colocando os R$10.000, vai desmembrando os R$10.000 em todas as faixas do imposto de renda, e aí no final ele chega com uma alíquota efetiva, que é de 18,8 nesse caso. Mas se, por exemplo, eu coloco as despesas dedutíveis aqui, uma delas importante é a questão do INSS, né, a contribuição ao INSS, que é algo obrigatório, né? Tem muita gente que fala, Fernanda, eu não vou aposentar pelo INSS, então eu não vou pagar. Esse é um pensamento errado, né? Uma vez que você emite recibos, você já se torna um contribuinte obrigatório do INSS. Em 2016, a Receita Federal fez uma operação chamada Operação Autônomos, onde ela cruzou o que o contribuinte, principalmente profissional liberal, declarava de imposto de renda com o que ele contribuía ao INSS.
a maioria dos profissionais liberais não contribuíam ao INSS. Aí a Receita cruzou essas informações, verificou quanto tinha que ser contribuído e mandou a cobrança para esses profissionais liberais, né? Teve colega que teve em torno de 100 mil reais de pagamento de contribuição previdenciária atrasada, né? Mediane paga sobre um salário mínimo. Tá certo? Tá certo dependendo do código. Depois eu vou falar esse código específico. Se for o código 1163, tá certo. Se for o código 1007, pode ser que esteja errado, porque o 1007 tem que acompanhar o que você declara. Mas depois eu explico isso daí com o INSS com mais detalhe para vocês. Então, aqui, na dedução, o INSS é uma contribuição. Então, eu vou colocar aqui que eu contribuo ao INSS, porém eu contribuo do modo simplificado, que é o código 1163, onde eu pago 11% de um salário mínimo. O salário mínimo esse ano está em 1.212, vezes 11%, dá R$ 133,32 reais por mês de contribuição. E aí aqui eu tenho as outras deduções. As outras deduções, falando só do nosso mundo de consultório, são as despesas de livro caixa, né? Então, livro caixa, o que é o livro caixa? São as despesas indispensáveis para a manutenção da fonte produtora e geração de receita, né? Então, o aluguel eu preciso para gerar receita, água, luz, telefone, internet, dental, protético, funcionária, marketing, curso de aperfeiçoamento, tudo que eu preciso para o meu consultório, manutenção de equipamento, tudo que eu preciso para que o consultório gere receita, eu posso escriturar no livro caixa e usar como despesa. Então, eu vou colocar aqui 5 mil reais de despesa, um exemplo. Então, eu ganho 10 mil, tenho previdência social que eu contribuo, gasto 5 mil de material, de despesa dedutível, o valor total de dedução é de 5.133, menos os 10 mil aqui, recebimento menos dedução, base de cálculo. E a base de cálculo foi para 4.800. Esses 4.800 aqui vai para a tabela progressiva, desmembrando, chegando no valor de imposto de R$ 468. Então, de 1.880 caiu para R$ 468,97. Inclusive, a minha alíquota também, né? Então, ele fala aqui para mim, com base nos dados, apesar de estar na 27,5, sua alíquota foi de 4,68. Né? Então, por isso que é importante a gente usar o livro caixa de forma inteligente para conseguir pagar menos imposto. Nesse cenário aqui de 4,68, não faz sentido eu pensar em abrir uma pessoa jurídica. Né? Eu estou pagando uma alíquota tranquila, uma alíquota efetiva de menos de 5%. Então, dá para se trabalhar nesse cenário. Naquele outro cenário que estava 18,8%, naquele cenário, sim, fazia sentido eu abrir uma pessoa jurídica. A questão da pessoa jurídica, eu vejo muito, por exemplo, o colega recém-formado não tem consultório. Ele vai prestar serviço para alguma clínica, para algum colega, né? Então, como ele não vai ter despesa dedutível, porque ele não tem o espaço físico, né? Ele pode cair nesse cenário aqui de não ter dedução. E aí ele fica só com o rendimento, e o rendimento ele vai ter uma tributação maior, pode chegar em 15%, 18%, 20%. Então, para quem não tem consultório, às vezes a pessoa jurídica é interessante, porque você consegue emitir a sua nota e pagar, de repente, pelo Simples Nacional hoje, para quem ganha até 15 mil por mês, uma alíquota de 6%, né? Na condição de ter um prolabore também de 28%. É um outro ponto. Mas a gente tem que ter essa visão, esse entendimento, esse planejamento, simular as fontes pagadoras, simular quanto eu preciso ganhar, para até entender qual que é o melhor modelo tributário para mim. E aí eu fiz aqui um mensal, todo mês fazendo isso daqui. Entra 10, gasto 5, pago o imposto todo mês. O imposto de renda pessoa física, para quem trabalha como pessoa física, é obrigatório o pagamento antecipado. Você não pode deixar para fazer o pagamento só agora no ajuste anual. Né? Então, você tem que fazer, trabalhei março. Então, mês de março, ganhei 10, gastei 5, paguei o meu imposto de R$ 468 no último dia útil do mês seguinte, né? Então, no dia 30 de abril, eu vou pagar o imposto referente ao mês de março, né? Então, é dessa forma. E aí, quando eu paguei todos os meses, de janeiro a dezembro, eu vou para o ajuste anual aqui, que é o cálculo anual.
Então, vamos considerar que nos 12 meses eu tive o mesmo rendimento, de R$ 10.000. Então, são R$ 120.000 aqui de rendimento no ano. E aí eu tive as deduções aqui, o INSS, então são 133,32 vezes 12, dá 1.599,84, mais os 60.000 de despesa no consultório, de livro caixa. Estão comigo aí? Todo mundo comigo, acompanhando o raciocínio? Cheguei aqui na minha alíquota efetiva, 4,68. Beleza. Só que eu tenho, por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho um dependente. Eu coloco aqui o meu dependente no ajuste anual. O governo me dá mais um valor para deduzir, de R$ 2.275. Esse dependente, ele tem escola, né? Eu pago escola para ele. O governo me permite mais um desconto com educação aqui de R$ 3.561,50, né? Se você faz curso de especialização, né? Não aperfeiçoamento, mas especialização em nível de pós-graduação, você joga o valor aqui nessa despesa com instrução. Aí eu tenho um plano de saúde, né? Vamos falar que eu pago R$ 500 no plano de saúde. Estou sendo econômico, né? Então eu pago mais R$ 6.000 de plano de saúde. Aí eu vou coloquei todas as minhas deduções, plano de saúde, educação e dependentes para complementar a minha declaração de imposto de renda. Aí eu vou lá na minha alíquota efetiva, que era de 4,68, caiu mais ainda, foi para 2,36. Nesse cenário aqui, o dinheiro que eu paguei de antecipação do Carnê-Leão todo mês, o governo vai me devolver a diferença. Então, os 2% a mais que eu paguei, o governo vai me restituir. Né? Então, aquela questão da restituição do imposto de renda. Então, para quem faz Carnê-Leão todo mês certinho, a maioria das vezes, na época da declaração do imposto de renda, e tem plano de saúde, tem despesa com educação independente, você recebe um dinheiro de volta, você restitui. Caso você não tenha dependente, não tenha plano de saúde, não tenha essa despesa, você pagou já o imposto, está tudo certo. Não vai ter nem restituição e nem pagamento de imposto complementar. E aí, nesse caso, segue o jogo, entrega a declaração, resolveu o teu problema. Então, a minha orientação é o quê? É que vocês façam um planejamento. Eu vou mandar esse link aqui para vocês no chat, depois vocês façam as suas simulações. Então, a minha sugestão é o quê? Você entender quanto que você precisa ganhar aqui, né, para fechar a conta, né, profissional e pessoal, quanto que vocês vão contribuir de INSS, se tem dependente ou não, se tem despesa com instrução, se paga plano de saúde, para entender quanto de fato de alíquota efetiva vocês vão pagar para o governo. Porque até essa informação aqui de alíquota efetiva, eu recomendo até quando vocês forem fazer a formação do preço de venda. Né? Então, você vai formar o preço de venda. O imposto quem paga é o teu paciente, é o cliente, né? Não é você. Obviamente que se você conseguir fazer um planejamento tributário eficiente, você vai pagar menos imposto e vai sobrar mais dinheiro, né? Vai ter uma lucratividade maior. Né? Então, essa questão do imposto de renda, ela está muito relacionada com a tua gestão financeira, né? Com a tua precificação no teu produto, no teu serviço, né? Porque eu sei quanto que eu preciso ganhar. Né? Se eu sei quanto que eu preciso ganhar aqui da minha meta. Então, a minha meta, por exemplo, aqui eu preciso ganhar no ano R$ 200.000. Eu gasto R$ 6.000. Eu sei que minha alíquota de imposto vai ser de 12%. Então, quando eu for precificar o meu trabalho, eu vou colocar uma alíquota de 15%, pelo menos, no meu preço de venda do meu serviço. Né? Eu vou entender quantas horas eu tenho disponível para trabalhar, quanto é o ticket médio do serviço que eu presto. Né? Eu vendo ortodontia, qual que é o ticket médio? Eu vendo cirurgia de implante, qual que é o ticket médio? Eu vendo alinhador, qual que é o ticket médio? Eu faço pediatria. Sabendo o ticket médio, você tem uma estimativa de quanto você precisa gastar de energia para vender, para entregar, para fazer toda a gestão de tempo do teu negócio, a gestão de tempo da tua carreira profissional. Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão, porque o que eu vejo de colegas que trabalham de segunda a sábado,
10, 12 horas, 15 horas por dia e chega no final do mês, no final do ano, não tem dinheiro, não tem recurso, né? Tem que pagar imposto, ficar sempre no vermelho. Então, esse planejamento, eu acho de extrema importância a gente ter a clareza dos números que eu preciso alcançar para conseguir ter resultado, né? Então, aí eu vejo aqui a alíquota efetiva 12,18, né? Aí eu posso pensar nesse momento, quando aparece uma alíquota efetiva dessa, que eu posso migrar para uma pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica tem dois modelos tributários principais. Um que é o Simples Nacional e o outro que é o lucro presumido, né? Deixa eu compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Estou viajando, gente, vocês estão comigo? É muita... Não é simples essa coisa aqui, não. Mas eu vou compartilhar aqui uma outra ferramenta que eu uso para pessoa jurídica, né, para comparar o que é melhor, Simples Nacional ou lucro presumido. Então, eu venho aqui na atividade principal, odontologia, né? Aqui o ISS é o imposto da prefeitura. Cada município tem a sua alíquota. Eu vou usar aqui a de São Paulo, que é de 2%. E aqui, a pessoa jurídica, o imposto ele é calculado sobre receita e sobre folha de funcionários, para quem tem funcionário registrado, né? Dentista e cálculos não combinam muito bem. Pois é, Lidiane, precisa começar a combinar, viu? Porque dentista não faz conta. Quando fizer conta, você vai ter uma clareza tão grande que você tem que mudar processo, mudar teu preço de venda, mudar uma série de coisas. E eu sempre falo, quem tem consultório tem que criar o hábito de analisar indicadores, analisar números, né? Quanto você fatura, quanto gasta, quanto sobra, quantos procedimentos você executa no mês, qual é o procedimento mais rentável, qual que te traz mais prejuízo, entender o centro de custos, e você não precisa fazer muita mágica não, né? Você tem que ter 5 indicadores principais, na minha opinião: faturamento, despesas totais, ticket médio, número de procedimentos realizados e lucratividade. 5 indicadores suficientes para você tomar decisões e saber se está no caminho certo, né? Eu falo que é que nem exame laboratorial, você faz um hemograma, tem os indicadores lá. Se o indicador estiver ruim, eu sei qual remédio eu vou ter que prescrever. Faturamento está baixo, o que eu vou ter que fazer? Uma campanha de marketing para atrair mais pacientes, entrar em contato com ex-pacientes. Se a minha despesa está alta, o que eu vou fazer? Fazer uma gestão de custo, né? Negociar melhor com o laboratório, fazer pesquisa de mercado para material, ver se está tendo desperdício da equipe que trabalha comigo, né? Se o meu lucro também está baixo, posso ver aonde está o problema, né? Se meu ticket médio está baixo, posso começar a criar estratégias de upsell, de vender um produto a mais, complementar ao produto que o paciente vende. Então, tem ajustes para cada indicador, né? E aí, aqui na pessoa jurídica, por exemplo, eu vou fazer um cálculo na primeira faixa do Simples Nacional, que é de R$ 15.000, né? Então, para quem ganha R$ 15.000 no mês, e para quem não tem funcionário. Então, eu vou colocar aqui só 1 centavo, só para a ferramenta fazer a conta, né? Mas aqui é considerando sem funcionário nenhum registrado. Ele vai calcular para mim. Aí ele vai mostrar aqui a comparação entre o lucro presumido, que é a outra modalidade. Então, nesse cenário aqui, onde eu tenho um faturamento de 180 mil ao ano e não tenho folha, a melhor opção de trabalhar é pelo lucro presumido, porque eu vou pagar a alíquota de 13,33%. O Simples Nacional, para mim, vai encarecer. A primeira faixa eu pago 15,5%, porque o Simples Nacional ele tem duas tabelas, para quem tem folha e para quem não tem folha. Então, aqui, para quem não tem folha, não é tão vantajoso o Simples Nacional. Mas se eu coloco aqui uma folha de salário para... Cadê odontologia? Odontologia, põe uma folha de salário proporcional a 28% do meu faturamento, que é o que o governo me dá o benefício, né? Então, se não me engano, é 4.200. 15 vezes 28% é 4.200, que é o valor da minha despesa com folha. Despesa com folha, o que é? Salários de funcionários registrados, prolabore dos sócios e também despesas com autônomos que vocês podem incluir também no prolabore, na folha, né? Então, aqui eu vou calcular, aí ele me mostra aqui que, em comparação com o lucro presumido, a melhor opção é o Simples Nacional, tá?
é uma alíquota total de 15, porém o que encarece é o custo com folha, o imposto com folha, mas sobre o faturamento uma alíquota relativamente baixa aqui, tá? Então, a gente tem que fazer essa comparação. Então, pega o contador de vocês, façam essas comparações para vocês entenderem qual que é o melhor cenário para se trabalhar, né? Gente, alguma dúvida aí por enquanto? Então, tá bom. Então, o imposto de renda na prática é mais para a gente praticar essa simulação, entender o mensal e entender o anual, né? Como eu posso pagar menos imposto mensal, como que eu posso pagar menos imposto anual, qual que é o momento de eu pensar em migrar para uma pessoa jurídica, né? Então, é entender sempre a questão da alíquota efetiva do imposto de renda, né? Aí algumas principais perguntas que os colegas sempre fazem, eu compilei aqui só para a gente ser bem dinâmico e didático, né? Preciso pagar imposto de renda mensalmente? Sim. Se você é pessoa física e presta serviço para outra pessoa física, você é obrigado a pagar o Carnê-Leão, né? Então tem o sistema Carnê-Leão que hoje, desde o ano passado, o Carnê-Leão, em 2020, o Carnê-Leão ainda ele era um programa instalado offline na nossa máquina. A partir de 2021, surgiu o Carnê-Leão Web, que é um sistema em nuvem na plataforma da própria Receita Federal. Então, você tem também acesso via certificado digital, via GovBR, onde você vai lançar os rendimentos, escriturar as despesas e fazer o pagamento, o recolhimento do imposto da DARF, que é gerada pelo próprio sistema. Então, se você é pessoa física, presta serviço para outras pessoas físicas, no caso os pacientes, você é obrigado a pagar o imposto mensalmente, é uma antecipação, né? E o que eu devo declarar? Todos os recebimentos de pacientes, pessoa física, né? Os recibos que vocês emitem. Recebimento de convênio para quem presta serviço para convênio, o convênio já desconta na fonte o teu imposto de renda e o seu INSS. Então, você não precisa se preocupar em pagar imposto sobre os convênios, porque ele já desconta. Na época do imposto de renda, o convênio vai te mandar um informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos você vai usar, vai preencher na declaração, vai copiar. Para quem fizer a pré-preenchida, já vem pronta essa informação, então é muito mais tranquilo isso daí. Então, pacientes particulares, Carnê-Leão, pacientes de convênio, a pessoa jurídica, o convênio já manda o informe de rendimentos para vocês. E o que eu posso deduzir para pagar menos imposto? Então, como é o que está na lei, né? Despesas de custeio que sejam indispensáveis à obtenção de receita e manutenção da fonte produtora. Então, o pessoal fala, Fernando, eu posso lançar isso? Eu posso lançar aquilo? Então, quando você tiver dúvida na despesa que você teve no consultório, você pergunta, é indispensável para eu produzir aquele trabalho, para eu entregar aquele tratamento para o paciente? Se for indispensável, se você responder sim, você pode jogar na despesa dedutível. Por quê? Essas despesas, já tive alguns casos de ter que ir até a Receita Federal levar todas as despesas de um cliente, de um colega, para comprovar para o auditor que era uma despesa indispensável para ele gerar receita, né? Então, é algo que você precisa tomar atenção nisso, né? Então, tem gente que quer colocar todas as despesas que tem no consultório, né? E não colocam todos os rendimentos. Então, tem que tomar um cuidado em relação a isso. Eu sugiro que coloque as principais despesas que tenham comprovação de forma fácil, se porventura tiver algum tipo de auditoria da Receita Federal, né? Então, aluguel, funcionário registrado, água, luz, telefone, CRO que você paga todo ano, pode jogar, as taxas municipais, taxa de lixo, taxa de prefeitura, taxa de raio-x, para quem tem taxa de raio-x, todas as despesas que você tiver aí, que tem uma nota fiscal, dental, protético. Protético é algo muito complicado que eu tenho percebido, né? Muitos protéticos ainda também são pessoa física, não emitem recibos, né? Então, observar isso daí também. De repente, o recibo que você deixa de jogar do protético no teu Carnê-Leão, no teu livro caixa, é um imposto a mais que você está pagando, né? Então, até uma forma de negociar com o teu técnico em prótese dentária, para o cara não vou dar recibo, doutor, eu trabalho sem recibo. Então, ok, então me dá um desconto pelo menos, porque
é um imposto a mais que eu vou ter que pagar na minha declaração de imposto de renda, né? E aí aqui é um print da tela do imposto de renda, né? Do Carnê-Leão, desculpa. Então, são todas as despesas dedutíveis. Então, tem aluguel, tem água, tem contribuição, todas, esse aqui a gente chama de plano de contas, né? Então, o plano de contas do Carnê-Leão, tudo isso daqui ele é editável, né? Então, ISS eu posso entrar lá no alterar plano de contas e colocar taxa de lixo. Eu posso tirar aqui gás do escritório, do consultório, eu posso colocar qualquer outra informação. Então, isso aqui é um plano de contas base, que vem já no programa, mas eu posso editar, eu posso incluir uma informação a mais, eu posso incluir laboratório de prótese, eu vou lá, edito e incluo. Eu posso excluir algum desses aqui, né? Então, essas aqui são as despesas dedutíveis que você aproveita para abatimento, né? Aqui também é um print da tela do imposto de renda, do programa do informativo, né, do manual de imposto de renda, sobre gastos com congressos, seminários, né, então, são despesas dedutíveis também, né, então as despesas efetuadas para comparecimento em encontros científicos, congressos, que a gente frequenta muito, a gente pode jogar, né, podem ser deduzidas, mas tais valores relativos à taxa de inscrição, aquisição de impressos e livros, materiais de estudo e trabalho, hospedagem, transporte, desde que esses dispêndios sejam escriturados no livro caixa, comprovados por documentação hábil e idônea, e não sejam reembolsados ou ressarcidos. O contribuinte deve guardar o certificado de comparecimento dado pelos organizadores. Então, você pode jogar essas despesas. Aqui também tem despesas com instrução, né? Então, pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, você pode, porém é no ajuste anual que você vai jogar essa informação. E, não, aqui pós-graduação é no ajuste anual e aperfeiçoamento é no Carnê-Leão, no livro caixa você pode jogar essas despesas aí também. Que mais? Tive mais despesa que receita no mês, né? Então, isso acontece muito. Então, você não faturou muito, mas você teve despesa. A despesa adicional que você teve naquele mês, ela vai se somar com a despesa do mês seguinte, né? Então, você consegue aproveitar as despesas dos meses anteriores, né? Isso só não acontece em dezembro. Então, teve um mês que você ganhou, você sempre ganha 10 mil e gasta 5. Teve um mês que você não ganhou os 10 mil, você ganhou 0. Você tirou férias, ficou doente, se afastou, mas as despesas fixas, os 5 mil vieram. E aí no outro mês você voltou a trabalhar, você ganhou 10, teve os 5, e os 5 do mês anterior ele acumula com os 5 do mês seguinte. E aí nesse caso você não vai pagar imposto, não vai ter DARF a pagar, porque a soma das despesas dedutíveis dos 2 meses, elas zeram a base de cálculo, você não tem imposto a pagar ou está abaixo de R$ 1.903. Né? Então, a somatória dessas despesas você consegue aproveitar, com exceção a dezembro, que em dezembro ele não vai passar para janeiro. Dezembro a tua conta fecha, tá? Então, é algo que você também tem que ter atenção. Não tem um consultório, atende vários consultórios. Tem que pagar imposto mensal? Aí, nesse caso, cada caso é um caso. Então, se você é pessoa física e presta serviço para outra pessoa física, se essa pessoa física emite o recibo total para o paciente, ele pode pedir um recibo para você para ele jogar a sua despesa no livro caixa dele e abater imposto, como se fosse a despesa com um técnico em prótese dentária, né? Que esse dentista é um prestador de serviço especializado. Eu sempre uso o exemplo, por exemplo, do endodontista. Eu sou dentista, pessoa física, estou lá fazendo a restauração, deu endo. Liguei para o Endo veio fazer o canal. Ele fez o canal, eu paguei para ele. Aquela nota fiscal do endodontista eu vou jogar na minha despesa dedutível, no livro caixa, porque eu precisei daquele endodontista para complementar o trabalho final do paciente. Então, eu consigo aproveitar aquele valor. Se o dono do consultório é uma pessoa jurídica e eu sou uma pessoa física, obrigatoriamente, né, na verdade, não acontece isso. Hoje é tudo no fio do bigode, né, mas o correto seria a empresa que contratou, o CNPJ que contratou, já descontar desse dentista imposto de renda e INSS na fonte, que nem os convênios fazem, né? Só que isso é pouco praticado, são poucas as empresas que fazem isso.
estão começando a fazer as clínicas por conta de buscar ali o fator R, né, que é o 28% do Simples Nacional. Então, é algo que estão começando a fazer. Mas o melhor cenário para quem não tem consultório, na minha opinião, hoje, depois desse longo tempo aí que eu tenho acompanhado os colegas, é abrir pessoa jurídica, porque você tem um CNPJ, você emite a sua nota fiscal para a clínica que te contratou, ou para o dentista que te contratou, você paga aí um valor baixo de imposto, entre 6% e 15%, dependendo do modelo tributário. Você paga o teu imposto, fica tranquilo, não tem dor de cabeça, não tem que ficar pagando até 27,5% de imposto. Então, por isso que eu falei que cada caso é um caso, tem que entender a realidade de cada um, né? Esse aqui é um modelo de recibo, né? Sugestão de modelo de recibo, né? Mas o importante é quando você for fornecer recibo que tenha suas informações, né? O teu nome, teu CRO, o teu CPF, e no recibo você descrever o nome de quem pagou, o nome de quem recebeu o tratamento, né? Aqui você pode colocar o valor, a forma com que o paciente pagou. Então, recebido o paciente X, o valor de R$ 5.000 dividido em 5 vezes de R$ 1.000 no cartão de crédito. Então, você pode descrever isso daí também, né? E aí você assina e carimba e entrega para o paciente, né? Então, os recibos eu sugiro que vocês tenham sempre em duas vias, uma para o paciente e outra para você digitalizar e salvar no teu software de gestão, no prontuário do paciente, deixar guardado para eventualidades. Acontece muito, né? O paciente passou com você em 2022, você deu o recibo para ele. Em 2023, você não atendeu ele, mas ele tem todas essas informações suas aqui e ele está pagando muito imposto. Ele pega essa informação e joga no imposto de renda dele, falando que te pagou, né? Mas aí ele não te pagou. E aí você cai em malha fina, porque ó, o paciente aqui está falando que te pagou e você não recebeu esse valor. E aí, se você tem o prontuário dele, contrato de prestação de serviço, termo de consentimento, a cópia do recibo, é como você vai comprovar que você encerrou o tratamento dele em 2021, em 2022. E não teve esse ano que ele falou que pagou para você, não tem essa comprovação, né? Então, é algo para você também se proteger e se blindar nesse sentido aí de pacientes que usam recibo mais vezes com você, né? Não paguei o carnê-leão mensal, posso lançar retroativo? Pode, a gente está em abril, né? O carnê-leão já deveria ser pago o referente a janeiro, em fevereiro, referente a fevereiro, em março, e agora o de março vai vencer agora sexta-feira, dia 29 de abril. Então, esses meses anteriores, se você não pagou, você pode lançar, óbvio. Se tiver DARF, a DARF vai vir com juros e multa, né? Uma multa de 1% sobre o imposto devido, mais 0,33 ao dia de atraso com limite de 20%. Então, se você não fez os meses anteriores, eu sugiro que o faça, né? Para que você não tenha problema mais para frente. Uma coisa que eu já vi em muitas manuais da Receita Federal é o quê? Aquele contribuinte, pessoa física, que não faz o pagamento do carnê-leão está sujeito à multa de 50% do imposto devido, caso ele entregue só no ajuste anual. Sinceramente, eu não vi nenhum tipo de ocorrência ainda nesse sentido, né? Mas é uma sugestão que eu dou para vocês, começar a fazer o carnê-leão direitinho, bonitinho, para não ter nenhum tipo de problema. Uma outra forma de fazer carnê-leão, eu quero definir que eu quero pagar de imposto de renda antecipado R$ 500. Então, todo mês você paga R$ 500, independente de quanto você fatura ou quanto você gasta de livro caixa. Tá tudo bem, você está pagando lá o código 190 todo mês. Quando chegar no ajuste anual, você faz o pagamento complementar. É uma outra estratégia também que você pode usar para você ter uma referência de quanto de imposto você vai pagar. Funciona também, né? É algo que você pode usar como estratégia aí. Não paguei o carnê-leão mensal, posso lançar no ajuste, que foi o que eu falei aqui, pode lançar agora no ajuste, porém tem o risco dos 50% de multa do imposto devido não recolhido na época, né? Então, é algo para a gente tomar atenção. Penalidades pela não declaração do imposto de renda, né? Então, multas que variam de 75% a 150% da receita sonegada, mais o imposto devido, mais a caracterização de crime contra a ordem tributária, né? Então,
eu sempre falo, o leão é manso, mas não é bobo, né? Então, o leão foi escolhido o símbolo da Receita Federal, foi em 1979. Fizeram uma campanha publicitária e escolheram um leão como símbolo, né? Principalmente para essa questão dele ser manso, mas quando mexe com ele, quando ele ataca, ele destroça o contribuinte, literalmente, né? Então, é uma atenção que a gente tem que ter. E eu, particularmente, recomendo que vocês façam as suas próprias declarações de imposto de renda, né? Não terceirizem para um contador, porque o contador às vezes não sabe a tua vida, o que você faz, de repente você deixa de mandar alguma informação, o contador ele vai só preencher as informações com que ele recebe do cliente, né? Então, eu sou sempre a favor de que o próprio cliente faça e cuide da sua própria declaração de imposto de renda. Porque aí você sabe exatamente o que aconteceu na tua vida, onde você investiu, quais são os seus patrimônios, para quem você emitiu recibo, para quem você presta recibo, e fica muito mais simplificado, né? E só para vocês entenderem como é que a Receita Federal funciona e trabalha, né? Então, todas as empresas, né? Então, cartório, por exemplo, você comprou um apartamento, registrou esse apartamento no cartório. O cartório informa a Receita Federal, a partir de uma declaração específica, que você adquiriu um apartamento de 1 milhão, por exemplo. Você comprou um carro, o Renavan agora, esse ano, você tem que informar o Renavan do carro na declaração de imposto de renda, senão ele não permite a entrega. Então, você comprou um carro, tem o registro no Detran, o Detran também informa a Receita Federal. Os bancos, como eu falei, movimentação acima de R$ 2.000 da pessoa física e de R$ 6.000 da pessoa jurídica, os bancos têm essa DIMOF aqui, que ele faz essa informação para a Receita Federal da movimentação bancária. Cartão de crédito, imobiliária, clínicas médicas, hospitais, planos de saúde, empresas em geral, eles são obrigados a entregar essas informações para a Receita Federal. Essas letrinhas aqui é o trabalho do contador, o contador que faz esse trabalho aqui de entregar essas declarações para a Receita Federal. Aí você, contribuinte aqui, pessoa física, faz a sua entrega da declaração de imposto de renda aqui para a Receita Federal. A Receita vai pegar, vai ver, ó, você tem um carro que não foi declarado, tem um apartamento, tem um rendimento, uma movimentação bancária que não está de acordo com o que você está me contando, com a história que você está me contando na sua declaração de imposto de renda. Aí o T-Rex faz o processamento, faz o cruzamento, né? A gente tinha o antigo COAF, né? Vocês devem ter visto esse termo aí muito no Jornal Nacional, nos noticiários, que ele faz o cruzamento das informações, gera os relatórios, onde há indício de sonegação, indício de não pagamento de impostos e disponibiliza para os órgãos fiscalizadores. Então, a Receita Federal funciona assim. Mas, como eu falei, eles não estão atrás de agulha em palheiro, não é aquele recibo de R$ 500 que eles vão buscar. É a tua evolução patrimonial, principalmente. Então, apartamento, terreno, casa, carro, movimentação bancária, cartão de crédito, né? Saiu até uma notícia há alguns anos atrás aí que eles faziam até busca nas redes sociais, Facebook, né? Então, se fazia um check-in em Dubai, fazia uma foto andando de Ferrari, né? Então, os caras usavam até aquelas informações para entender o comportamento do contribuinte, se está de acordo com o que ele tem de rendimento, se justifica, né? Então, a gente está aproveitando aí o Big Brother, a gente está num grande Big Brother, a gente está sendo observado. Então, a gente acha que o governo não vai ver aquela movimentação bancária que a gente está tendo, né? Então, eles têm exatamente todas as informações da nossa vida financeira. Então, a dica que eu dou para vocês é o quê? Tenha um planejamento, tenha uma coerência, tenha um entendimento desse tema finanças e impostos, para que você minimize o risco de ter problema, né? Então, pague o imposto de forma correta, né? Não existe não pagar imposto, né? Nós vivemos em sociedade, tem que pagar imposto. Obviamente que não é um tema que eu quero trazer aqui, mas os nossos impostos não são bem aplicados, não são bem reinvestidos, não tem reversão para a gente como benefício, mas eu penso, a minha mentalidade é o quê? Eu prefiro dormir tranquilo e correr atrás de resultado dos meus negócios, das minhas empresas, do que ficar brigando aí, dando brecha para a Receita Federal vir me fiscalizar, né? E aí tem a questão de PF ou PJ, então essa dúvida também
é uma das que mais eu recebo, né? Então, está muito relacionado com o teu modelo de negócio, para quem você presta serviço, qual o faturamento total, qual a quantidade de funcionários que você tem. Então, a definição disso para você definir. Para mim, hoje está muito claro que pessoa física, ela funciona para quem trabalha com sozinho, uma cadeira só, consultório isolado, e não atenda e não trabalhe com planos odontológicos, né? A pessoa física encaixa muito bem. Já a pessoa jurídica, eu vejo para os demais modelos de atendimento, né? Então, para quem tem clínica, para quem tem até acima de 2 cadeiras, para quem presta serviço para convênios, para quem usa nome fantasia para fazer marketing. Então, a pessoa jurídica, eu vejo ela muito mais como oportunidade do que para reduzir impostos. Às vezes, a pessoa jurídica, você pode pagar um pouco mais de imposto porque ela tem uma série de outras coisas, mas ela te traz oportunidades de novos negócios, né? Então, eu vejo essa dúvida aqui cruel que muita gente tem, muito mais relacionado ao modelo de negócio, ao planejamento financeiro, tributário e de folha de pagamento, principalmente, né? Se mais alguma coisa. Só para complementar aqui, Bia, não sei como a gente está de horário, o pessoal está... Eu vou encerrar aqui já, Tudo mas certo. uma outra questão que eu acho importante compartilhar com vocês, não é o tema, mas a questão do e-social, né, que recentemente muitos colegas foram pegos de surpresa por conta da necessidade de produção de laudos de insalubridade para quem tem funcionário. Então, para quem tem funcionário, os contadores devem ter pedido para vocês os laudos de saúde do trabalhador. O e-social é uma plataforma que foi recente implementada, né? Onde ela faz a gestão de toda a história do teu colaborador, do teu funcionário, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, ele reúne todas as informações do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, da Receita Federal, da Caixa Econômica, né? Então, todas as informações relacionadas ao funcionário a gente joga aqui no e-social. Antes do e-social, nós contadores assim, nós empresários de contabilidade, eu não sou contador, sou só dentista, mas a gente tinha que mandar uma informação para cada órgão, então era muito trabalhoso. Hoje a gente manda tudo em uma única plataforma e esses órgãos que vão buscar essas informações. Então ficou menos difícil, né? Não que seja tranquilo, mas todas as informações aqui de funcionários estão compiladas no e-social. E agora, no começo do ano, surgiu a questão dos dados, das informações de medicina do trabalho, né? Então, o prazo era 10 de janeiro, né? Onde a gente tinha que informar as empresas do grupo 3, pessoas jurídicas e pessoas físicas, tinham que informar as questões relativas à saúde do trabalhador. Então, você tinha que fazer um laudo de medicina do trabalho, principalmente o LTCAT, né? Laudo técnico de condições ambientais, para identificar se existia insalubridade, se você paga insalubridade para o seu colaborador. E essa informação, esse laudo, a gente faz uma carga inicial para o social informando, ó, o meu CPF, o meu CNPJ, eu tenho um funcionário registrado nele, e esse funcionário recebe um adicional de insalubridade. Então, esse adicional de insalubridade, para o INSS, é importante no momento quando esse funcionário for pedir uma aposentadoria, porque ele vai ganhar algum tempo aí a mais na contribuição. Na verdade, ele vai ter um benefício, né? Porque quando ele recebe insalubridade, quer dizer que ele trabalha numa atividade que tem risco à saúde dele. Então, o INSS entende que se tem risco à saúde dele, eu vou tirar ele o mais rápido possível da atividade e vou conceder a ele um pagamento de aposentadoria, né? Então, o e-social, principalmente para diminuir o número de fraudes, para diminuir um monte de ocorrências relacionadas a isso, da Previdência principalmente. Além dos atestados de saúde médica, de saúde ocupacional, né? Então, até para conceder benefício de auxílio-doença, de afastamento por algum acidente de trabalho, então, comunicado de acidente de trabalho, então, está tudo no e-social. E vocês vão ter que fazer os laudos de medicina do trabalho, que são 3 laudos, o LTCAT, o PCMSO e o PRA, né? Agora mudou de nome, é o PGR, na verdade, Programa de Gerenciamento de Risco. Então, o LTCAT ele serve para identificar se existe risco à saúde do teu funcionário. O
que é risco à saúde? Contato com vírus e bactéria, que ele está lá auxiliando, por exemplo, uma ASB, contato com radiação, para quem faz manipulação de equipamento de raio-x. Então, ele vai identificar. Se identificou o risco, ele vai mensurar. Ó, você tem que pagar 20% de adicional de insalubridade. E essa informação eu tenho que incorporar no e-social. Os exames médicos de admissão e de periódicos e de demissional também eu tenho que submeter ao e-social. Acidente de trabalho, o funcionário teve um acidente de trabalho, eu tenho que comunicar o acidente de trabalho para o e-social. Porque todos os órgãos, caso ele for pedir algum tipo de benefício, né? Então, auxílio-doença, como é que chama? Fugiu o nome aqui. Seguro-desemprego, quando ele vai ser mandado embora. Então, todos esses benefícios estão aqui compilados no e-social. Então, o prazo era agora, janeiro de 2022, né? Porém, o ministro Onyx fez uma publicação falando que não vai haver multa para quem não informar isso em 2022, mas a partir de 2023, quem não fizer essa informação vai vai receber multa, né? E as multas não costumam ser baratas, né? As multas começam a partir de R$ 500. Então, é algo para vocês já colocarem no radar para se preparar para essa adequação aí na questão dos funcionários. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço aí o convite, Bia, Alex, obrigado mesmo aí pelo convite. O Davi está perguntando sobre o INSS. Deixa eu compartilhar aqui Obrigado por lembrar aí, Davi, do INSS, que é importante. Então, gente, o INSS, a gente tem duas formas de contribuir, né? Duas formas eu estou falando para quem é pessoa física, né? Então, a pessoa física, ela pode contribuir pelo código 1007, isso aqui é a regra geral. A regra geral diz o quê? Eu tenho que pagar 20% sobre a receita declarada no imposto de renda, declarada lá no Carnê-Neon. Então, por exemplo, se eu ganhei no mês com o teto do INSS, né? Então, se eu ganhei no mês R$ 1.000, eu tenho que pagar 20% de R$ 1.000. Se eu ganhei no mês R$ 5.000, eu tenho que pagar 20% de R$ 5.000. Se eu ganhei no mês R$ 20.000, eu vou pagar de INSS 20%, mas é vezes o teto do INSS. O teto, se eu não me engano, está 7.000 e alguma coisa. 7.000 vou por 7.000 para arredondar. Não sei se é 6 e pouco, 7, não lembro de cabeça. Então, essa é a regra geral. Qual que é a vantagem da regra geral? A regra geral, você contribuindo aqui esse valor aqui, a mais, quando você for se aposentar, você vai poder se aposentar por tempo de contribuição, que mulheres 30 anos e homem 35 anos, por idade, né? Mulher, se eu não me engano, 62 e homem 65, ou pelas regras de transição. Regras de transição, o que são as regras de transição? São algumas fórmulas de aposentadoria onde o governo calcula a tua idade com o tempo de contribuição. E aí tem as contas, né, que era a antiga 85-95, né? Então, a soma do tempo com a idade, se desse um valor, você tinha o benefício da aposentadoria, né? E além do que, aqui, você tem o direito da especial. A especial é com 25 anos de contribuição.
E a vantagem é o quê? Aqui, o seu salário de benefício do INSS vai ser calculado na média das suas contribuições, né? Se você contribuiu sempre pelo teto do INSS, você vai receber o valor próximo do teto, né? Aí entra algumas variáveis, entra a idade, para saber se entra fator previdenciário, essas coisas todas, né? Então, essa é a regra geral do Código 1007. Tem outro código, rendimento bruto, Miriam. Tem um outro código, que é o código 1163. O código 1163, ele é um código é uma contribuição simplificada, que a gente chama. Simplificada. A simplificada é o quê? É só para quem é pessoa física e presta serviço para outra pessoa física. Se você, por exemplo, presta serviço para convênio, você já não pode optar pela simplificada, porque o convênio já faz o desconto aqui do INSS, né? Então, você vai ter que pagar pelos recibos que você emite aqui, um complementar, se o valor do INSS que você é descontado, se a base de cálculo não for inferior ao teto. Aí você vai pagar um complementar aqui do INSS. Se for superior ao teto, você não precisa pagar mais nada aqui, tá pago. Só que a simplificada, você paga 11% do salário mínimo. Esse ano o salário mínimo é de R$ 1.212. Então, você vai pagar R$ 133,32 por mês de INSS. Só que a diferença aqui do 1163 é o quê? Você só pode aqui se aposentar por idade. É o único tipo de aposentadoria que você tem direito. Você não tem direito a aposentar por tempo de contribuição, nem especial, nem por regra de transição. É só por idade, né? Então, 62, 65. E você vai receber um salário de um salário mínimo. Salário benefício é um salário mínimo. Você não vai receber mais. Então, são essas duas formas que vocês têm para trabalhar. O que é melhor, Fernando? Para cada um de vocês que está aqui, é uma orientação, não tenho como generalizar. Para quem já trabalhou aí 30 anos, já sempre contribuiu, você pode, a minha sugestão talvez seja continuar no 1007, né? Mas não sei como é que você contribuiu. Minha sugestão primeiro é o quê? Você entrar no Meu INSS, entra no site Meu INSS, você vai tirar um extrato do CNIS. CNIS é o quê? Cadastro Nacional de Informação Social. Nesse CNIS tem todas as suas contribuições. E nesse site Meu INSS também você consegue fazer simulação de quanto tempo ainda falta você contribuir para ter algum benefício de aposentadoria. Então, minha sugestão é que vocês entrem no Meu INSS, também entra via GovBR, né? Você consegue ter essas informações até para você entender. Faz sentido eu pagar no 1007? Eu vou migrar para o 1163, né? E que mais informação importante? INSS, fazer. Então, 1007 eu falo que é para quem está próximo de algum benefício. Benefício próximo. Para quem está começando carreira, ou para quem não vê, não diz, tem mais aí pelo menos 15, 20 anos aí de vida útil trabalhando, eu sugiro que recorra pelo 1163. Né? Porque aí você vai pagar menos de contribuição, porém eu sugiro que também você corra por fora, faça uma previdência privada. Né? Faça uma previdência privada. E esses dois códigos, tem uma outra opção também, para quem tem pessoa jurídica. Pessoa jurídica, você vai tirar um prolabore. Esse prolabore, você vai pagar o INSS também. Então, no prolabore, se você tirar R$2.000 de prolabore, você vai pagar 11% de INSS sobre R$2.000. Então, é uma contribuição um pouco maior que um salário mínimo. É uma estratégia também, abrir um CNPJ para fazer contribuição previdenciária. Né? Porque você vai pagar uma alíquota menor, 11%, né? Principalmente se for do Simples Nacional, melhor ainda.
Eu sugiro 2.000, porque se você coloca um valor maior que 2.000, você já vai ser tributado imposto de renda à pessoa física, né? Então, 2.000 ainda fica na faixa de isenção. Então, é uma estratégia também. Então, a questão previdenciária, ela é muito particular. Não tem como eu generalizar. Cada um tem um momento, né? Então, cada um tem uma história aí de contribuição. Então, minha sugestão é o quê? Entrar no CNIS, puxa o extrato, veja como é que está o seu cenário. A gente tem a questão da especial, né? Então, quem já tem aí 20 e poucos anos de carreira aí trabalhando, é uma oportunidade também especial. A vantagem da especial é o quê? Você recebe o valor integral das suas contribuições, se aposenta com 25 anos de contribuição como dentista, porém a especial hoje a gente consegue apenas ela de forma judicializando, entrando na justiça. De forma administrativa é muito pouco provável que você consiga esse benefício, né? Então, é algo para ter um ponto de atenção aí. Ainda no Código 1007, se meu rendimento mensal é menor que o teto, eu posso complementar? Na verdade, se você presta serviço só para pessoa física, Davi, só recibos para paciente, você tem que pagar sobre o valor do recibo que você emitiu. Se você recebe menos que o valor do teto, você tem que pagar sobre o que você realmente declarou no imposto de renda, porque eles cruzam a informação, tanto para menos quanto para mais, né? O caso da complementação é no sentido daqueles colegas que trabalham com convênio. Então, por exemplo, você ganha do convênio R$ 3.000. Então, você já é descontado sobre R$ 3.000. E aí você recebe de paciente particular mais R$ 10.000 de recibo que você emite para eles. Então, você vai ter que pegar o valor do teto do INSS, menos os R$ 3.000 que o convênio já te pagou, e pagar o complementar sobre aquela despesa, sobre aquele valor que você recebeu dos pacientes particulares. Né? Então, é uma forma também de alcançar o teto e a forma correta para você minimizar e ter cruzamento de informação. Tudo bem, gente? Muita informação? Desculpa se eu fui rápido, mas tem muito conteúdo aí para trabalhar. Se quiser, Bia, depois marcar uma outra data para a gente falar mais sobre esse tema aí, fico à disposição. Espero ter clareado aí o assunto. É um assunto chato, é um assunto pesado, é um assunto não tão agradável, mas é um assunto importante, né? É um assunto que a gente tem que conhecer, né? Até se for terceirizar para um escritório de contabilidade, para você saber cobrar, né? Não ficar à mercê do profissional, do contador, né? Gestão de tema imposto de renda pessoa jurídica. Sempre que vocês precisarem, a gente fala aí, fica tranquilo. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Fernanda, eu tenho umas perguntas, mas umas perguntas mais pessoais, sabe? Que aconteceram os episódios comigo, eu posso perguntar depois, assim, como que eu faço? Tranquilo, se quiser perguntar agora, a gente responde. De repente pode ser uma pergunta comum a todos, fico à disposição. Tá. Primeiro, eu vou perguntar sobre a questão aqui do pagamento do INSS, que é o seguinte: eu sou pessoa física, eu trabalho com convênio, mas eu estou pagando no INSS sobre o 1163. Nunca me orientaram sobre isso aí que você acabou de falar. Eu tenho que corrigir isso, mesmo porque eu estou parando de atender convênio, sabe? Convém eu corrigir isso ou eu mantenho do jeito que está? Não, tá errado, né? Porque o desconto feito pelo convênio, ele está considerando o 1.007, né? E você está pagando o 1163. Aí, quando você for precisar de algum benefício do INSS, né, você vai ter uma questão, vai ter que fazer um processo administrativo para fazer esses ajustes. Ou pagar complementar sobre o valor que você declarou, né, e ficar tudo no 1.007, ou você desprezar as contribuições do 1.007 e se contentar com um salário mínimo. Então, se você vai deixar de atender convênio, aí você pode ficar no 1163. Aí você vai perder todas as contribuições que você teve lá no passado pelo convênio que ele descontou. Então, minha sugestão é o quê? Puxa o teu extrato QNIS aí para entender como é que estão as suas contribuições, porque até nesse extrato QNIS, Leidiane, ele até aponta onde tem erro, né? Ó, tem erro aqui, tem consistência desse lançamento aqui, você tem que ajustar.
E aí até você pode fazer esses ajustes já para pensar no futuro e pedir algum benefício. Porque também vai chegar um momento que você vai pedir o benefício tudo online, de forma rápida, dinâmica, né? Desde que as suas informações de contribuição previdenciárias estejam corretas, não tenha necessidade de revisão, né? De fazer nenhum tipo de revisão. Então, eu recomendo que você puxe primeiro esse extrato, CNIS, para entender como é que está o teu cenário aí, para até você decidir qual que é o melhor formato, né? Você é pessoa física hoje, né? Sou pessoa física. Entendi. Porque você pode também até se desvincular do convênio, abrir uma pessoa jurídica, pôr um prolabore um pouquinho maior para pagar uma contribuição previdenciária de uma alíquota de 11%, né? Para você ter mas aí tudo vai depender da análise desse teu extrato CNIS. Né? Porque muita vantagem, às vezes, hoje, o dinheiro que você paga para o INSS, você investir numa renda fixa, na previdência privada, na bolsa, né? Porque eu penso assim, eu prefiro eu cuidar do meu dinheiro do que eu dar para o governo cuidar do meu dinheiro, sabendo que no futuro, se eu precisar, pode ser que ele não exista esse dinheiro. Entendeu? Então, eu penso da seguinte maneira, pagar o menos possível para o governo de INSS, dentro da lei, e eu corro por fora. Empreendendo, investindo em corretora de investimento, guardando dinheiro. Né? Então, essa é a forma com que eu penso, né? Algumas outras questões é o seguinte, no início desse ano, o consultório foi totalmente alagado, e eu perdi tudo, todos os meus documentos, livro caixa, recibos, eu perdi tudo. E aí eu estou assim, com muita preocupação em relação aos recibos, porque o livro caixa eu peguei no meio da lama, eu fiquei tão preocupada, eu peguei no meio da lama, lavei e vou mandar para o contador o livro lá do jeito que está. Mas os recibos eu não sei para quem enviei, quem que eu dei, quem deixei de dar, e como é que eu vou fazer se esses pacientes entrarem com esses recibos? Eu estou assim, sem saber o que eu faço, porque realmente eu não tenho esses dados, eu perdi. É tudo no papel, não tinha nada digitalizado no meu Você vai ter que meio que trabalhar no escuro aí, né? Entrega a sua declaração, depois vai acompanhando sempre, né, no portal ECAC, ver se teve alguma inconsistência. Ah, o paciente fulano de tal declarou que você recebeu 5 mil. Aí você vai lá e vai retificando sempre. Entrou alguma malha fina, vai retificando. Entrou malha fina, vai retificando. É a única coisa que você vai conseguir fazer, infelizmente, né? Você não tem como, não tem informação, né? Então, outra coisa, no mês de janeiro eu não trabalhei, mas eu recebi muitas doações, assim, muitas doações, assim, em forma de Pix, em forma de rifa, fizeram vaquinha online. Como que fica isso, essas doações, esse dinheiro todo que eu recebi? E, assim, eu nem sei de quem, muitas pessoas eu nem sei quem são, mas me enviaram. Como é que fica isso na minha declaração? No meu livro caixa? Pois é. Difícil, né? Não, teoricamente a doação, quando é de pai, mãe, essas coisas assim, se você souber a origem de quem doou, doação acaba que você não precisa tributar. Dependendo da doação, tem que tributar, né? Então, não sei qual foi o valor, né, que você recebeu, né? Se é um valor importante, se é um valor pequeno, né? Então, não tem como você descobrir a origem desses valores, o CPF, ir atrás do CPF de todo mundo que colaborou, que contribuiu. Então, eu deixaria sem declarar, né? E colocaria aí, caso haja algum tipo de fiscalização, você justifica, né? Então, não tem como você justificar de onde veio esse dinheiro, né? Você não sabe de quem veio, do CPF de quem veio. Porque todo dinheiro que entra na nossa conta, ele precisa obrigatoriamente ter uma origem, né? Ele não surge do nada na nossa conta, né? Então, ou vem de uma empresa ou vem de uma pessoa. Se você não tem essa informação, você fica meio que rendida, né? Você fica, não tem como. Mas, como eu te falei, se não é um volume de. Você não ganhou o prêmio de 1,5 milhão, não foi, né? Não, quem dera. Então fica tranquila. Segue o jogo. Segue o jogo. Olha o Faustão aí. A questão também, eu recebi um auxílio emergencial da prefeitura daqui de Tebirito, isso eu tenho que colocar, né?
Como é que é? Desculpe. Eu recebi um auxílio emergencial também Sim, para sim, ajuda da prefeitura. sim. Isso eu tenho que colocar, né? Sim, aí tem que ter informe de rendimentos. Tá? A prefeitura tem que te entregar um informe de rendimentos desse valor que você recebeu, né? Ah, tá. Tá Porque bom. ela vai Mas isso é declarar só também. então. Isso Ok. é mais fácil. O Vou Emerson está verificar essas perguntando, questões. na declaração pré-preenchida aparece um pagamento de laboratório que eu já lancei no livro caixa. Como fazer? Apareceu em que aba, o Emerson? Precisava dar uma olhadinha nisso daí. Mais perguntas? Mais dúvidas? Depois você me manda o print da tela, Emerson, se quiser eu te oriento, eu vejo onde apareceu aí na pré-preenchida para poder te falar. Porque a despesa com laboratório, ela aparece quando você lança no Carnê-Leão Web, ele já vem na somatória lá do livro caixa todo, né? Eu não sei aonde que apareceu esse pagamento a laboratório. Porque às vezes pode ter conflito, pagamento a laboratório de análise clínica, né? Então, a análise clínica ele vai aparecer em pagamentos efetuados. Então, tem que ver, mas laboratório de prótese ou laboratório de análise clínica? Porque laboratório de prótese não aparece em pagamentos efetuados. Estranho, muito estranho. O link da pré-preenchida, na verdade, Lidiane, deixa eu mandar os links aqui das simuladoras. Mas a pré-preenchida, você abre o sistema do imposto de renda, e ele já te dá a opção lá de você clicar na pré-preenchida. E aí você vai ter que entrar com a sua senha do GovBR, e aí ele já vai conectar as informações da Receita Federal na tua declaração de imposto de renda. Aqui é do Sebrae, aqui é da pessoa jurídica. Esse primeiro link que eu mandei é da pessoa física, e o segundo aqui é da pessoa jurídica, da FGV. Beleza, turma? Muito bom, Fê. Então, beleza. Qualquer Conversa. coisa, se tiver mais dúvida depois, você me manda, Bia. Eu respondo e você manda para o pessoal. Aham. Eles podem estar em contato contigo por onde? Pelo Instagram, por onde? Pode ser Instagram, meu WhatsApp mesmo, não tem problema não. Tá, eu vou compartilhar então o teu contato com Pode, eles. sem problema, não tem problema nenhum. Perfeito, perfeito. Obrigado, Miriam. Obrigado, Maria Cristina, Emerson, Paulo, Maria Clara. Muito bom, muito bom. Bacana. Obrigada, viu, Fê? E aí Valeu, Bia. a Valeu, gente vai se falando. Eu Alex. vou compartilhar Valeu, o obrigado contato com o demais, pessoal. foi ótimo. Boa noite a todos. Se cuidem, até a próxima aula. Até Tchau, mais. tchau, Obrigada. pessoal. Tchau.